Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje, antes da gente começar a fazer a leitura de lâmina, porque eu trouxe as lâminas também para a gente compartilhar um pouquinho no final da aula, vamos falar um pouquinho do conceito de como se chegar a fechar o diagnóstico de câncer de colo de útero nessas pacientes, tá? Isso aqui são dados Professora? Oi. Bom dia. Tá tão baixinho aqui para mim, será que é só para mim? Meninos, como é que tá aí para vocês? Meu microfone aqui tá no máximo. Verifica se o teu não tá no máximo. Ellen, coloca no alto-falante. Bota alto-falante. Pra mim tá normal. Tá, vou tentar colocar no fone aqui. Isso. Aí qualquer coisa avisa de novo, tá? Tá, obrigada. Então vamos lá. Isso aqui são dados hoje que foram coletados do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. É aonde a gente toma base para ter esse norte, essa organização de como proceder com essas pacientes, tá? Então, sites que a gente utiliza do Instituto Nacional do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, você tem as referências do Siscan e do Siscolo, que são sistemas relacionados aos cânceres, e o Siscolo especificamente ao câncer de colo de útero. Lá você encontra todas as informações relevantes, dados de pacientes e como se chegou a esse diagnóstico, tá? O Siscan e o Siscolo, sim. Tá. Então, eu trouxe, essas recomendações para vocês, para essa conduta inicial. Como é que a gente inicia? Tô com a lâmina da paciente, tá? Já cheguei a esse diagnóstico dele. Como proceder agora a partir daí, tá? Então, algumas recomendações frente a essa conduta inicial, frente a esses resultados alterados desse exame citopatológico. Então, bora lá. Eu inicio fiz a lâmina dessa paciente, descobri, olhei lá na lâmina dela, que ela apareceu com um ascus, tá? Tanto um asquiães quanto um asquiH. O que seria o asquiães? Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica. Então, o máximo que essa lâmina está sofrendo é um processo infeccioso frente a esse HPV. Lembrem-se que a maioria das mulheres tem essa associação do HPV para a formação do câncer de colo de útero, tá? Ah, mas apareceu pequenas modificações em poucas células, tá? É um quantitativo que eu não consigo ainda fechar o diagnóstico dessa paciente e não tenho características suficientes para dizer que ela possui um LZIL. Então, eu volto, né, e digo que ela tem um asquiães. Como é que procedo? Gente, se você visualizou nessa lâmina um asquiães em mulheres menores que 25 anos, a conduta inicial para a realização do preventivo é que ela faça repetição desse preventivo em 3 em 3 anos, de 3 em 3 anos. Então, como é que procede? O asquiães, gente, na maioria das vezes, ele possui uma regressão espontânea. Lembrem que eu falei para vocês que até o LZIL, eu de fato não precisaria de um tratamento efetivo para essa paciente. Só a partir daí ela já consegue, aliás, até esse estadiamento, ela consegue ter uma regressão espontânea. Se ela for jovem, tá? Então, o que acontece? A gente consegue a conduta normal de repetir a cada 3 anos esse preventivo. Lembra? 2 preventivos normal, eu faço, 2 preventivos negativo, eu faço aquela tríade, tá? Bom, esse asquiães foi visualizado em mulheres entre 25 e 29 anos. Como é que eu faço com essa mulher? Eu repito a citologia dela anualmente, tá? Por quê? Porque ela já está num estágio em que ela está tendo pico hormonal, entre 25 e 29 anos, é onde ela tem um boom, explosão de hormônio. E pode ser que esses hormônios acabem interferindo no amadurecimento ou não dessa célula. Então, o que é recomendado, se ela tiver entre 25 e 29 anos, que ela repita a citologia a cada 12 meses.
não tem muito diferença bem aqui do que a gente fala, né? Que é para a mulher realizar de fato o preventivo de ano em ano. Porém, se essa mulher foi diagnosticada com asquias, só que ela tem mais de 30 anos, aí já começa a ter um sinal de alerta, que é recomendado que essa mulher repita esse preventivo a cada 6 meses, tá? Por quê? Porque esse asquias pode muito rapidamente entrar no L-zil ou no H-zil, tá? Então a gente já pede a mulher acima de 30 anos, se apareceu alguma coisa, mesmo a modificação simples como um asquias, que ela repita a citologia a cada 6 meses, tá? Então, meu preventivo não deu nada. Eu já tenho 30 anos, eu, professora Marina. Já tô velha. 30 anos. Eu não deu nada, mas eu já tenho 30 anos. Eu preciso realizar esse preventivo a cada 6 meses? Não. Só se já aparecer alguma modificação no teu esfregaço. Aí é que você realiza esse preventivo novamente, tá? Só aceitar, colega. Aqui. Tá bom? E o ASC-H? O ASC-H, gente, são células atípicas de significado indeterminado, já possivelmente neoplásica, ou seja, eu não posso afastar dessa paciente que já pode ser uma lesão de alto grau, tá? Então, é um ASC-H. Gente, apareceu ASC-H, independente da faixa etária, você já precisa encaminhar esse paciente para a realização da colposcopia associada à citologia. A colposcopia, gente, são aqueles exames que o médico faz macroscopicamente na hora que ele está realizando o preventivo, tá? Então, ele faz a coleta do preventivo, posteriormente, ele faz a colposcopia. Então, nada mais é do que adicionar alguns reagentes no colo do útero dessa paciente para ver se já tem alguma lesão ali macroscópica. Então, ele consegue visualizar a lesão pelo HPV, consegue visualizar a lesão pela Cândida, lesão por medicamentos também, ele consegue visualizar só fazendo a colposcopia, tá? Então, como já tem um estadiamento bem mais severo aí, como já são células profundas, o ASC-H são em células imaturas, então já são células profundas que estão tendo essa agressão, essa lesão, pode ser que eu já visualize na macroscopia, na colposcopia, tá? Então, recomendado apareceu o ASC-H, independente da idade, já realize o preventivo, tá? A mesma coisa nas células glandulares, tá? Que a gente não trabalha com vocês durante a graduação, então, um termo mais específico, propriamente dito, para especialização, tá? Mas se visualizar células glandulares atípicas de significado indeterminado, células atípicas de origem indefinida também, você não consegue dizer se essa lesão é na endocérvice ou na ectocérvice, você já encaminha também essa paciente para a realização da colposcopia, tá? Quem faz a colposcopia são os médicos, tá? Esse paciente, por obrigação, precisa encontrar um médico ginecologista. Já quando essa paciente aparece uma lesão de baixo grau, L-zil, então já não é mais o asquias, eu já consigo nitidamente mostrar naquela lâmina que é um L-zil que essa paciente tem, tá? O que acontece? Se ela tiver menos que 25 anos, eu continuo com a tríade, repito em 3 anos, tá? Se for maior, se ela tiver a idade maior que 25 anos, repete a citologia em 6 meses, tá? No H-zil, a paciente com H-zil sempre tem que fazer a colposcopia, tá? Lesão intraepitelial de alto grau, que eu não posso excluir a invasão já, eu também encaminho para a colposcopia, tá? Então, a partir do H-zil até o carcinoma invasor, eu, de fato, preciso ver macroscopicamente como é que tá aquele colo do útero,
tá? Então, adicionar os reagentes daquele colo do útero para conseguir interpretá-lo através dessa colposcopia, tá? Então, ó, eu só encurto esse tempo se eu já observar lesões bem características, tá? E na faixa etária, sempre acima de 25 anos para o Elisil e acima de 30 anos para o Asquias, que ainda é mais simples, tá? Eles Agazil, carcinoma, tudo já cai esse tempo, tá? Então, vocês podem até incluir aqui, ó, encaminhar para a colposcopia e repetir a citologia a cada 6 meses. Não tem necessidade de você diminuir ainda mais esse tempo, tá? Você precisa esperar que teu organismo também faça todo o processo maturativo e descamação dessas células neoplásicas, e esse tempo a gente leva mais ou menos por 6 meses, tá? Continuando. Beleza. No site do INCA, eles colocam pra gente como proceder em cada situação, tá? Então, apareceu um asquias. Eu vou observar. Se a paciente tem 30 anos ou mais, se sim, eu repito a citologia em 6 meses. Se não, eu só repito a citologia em 1 ano. Como a gente falou ainda agorinha. Eu repeti essa citologia em 6 meses. Tem um novo resultado? Se não, ela só faz o preventivo a cada 12 meses. Em 6 meses, apareceu sim alguma coisa maior, tá? Já parece que não é mais só um asquian, já tá parecendo que é um Elisil. O que eu faço com esse paciente? Encaminho ele para colposcopia, tá? Na colposcopia, foi achado, encontramos, né, achados anormais ou sugestivos de invasão. Não, que é o que geralmente acontece, do asquias, dificilmente você já pular para o estadiamento de Elisil ou carcinoma, ou de Agazil ou carcinoma invasor, tá? Ele segue um caminho linear. Não apareceu nenhum achado anormal que parecia com invasão. Essa JEC, a junção escamocolunar, na macroscopia, ela está completamente visível? Se sim, sugerir uma biópsia, que pode ser que esteja acontecendo alguma lesão a nível da endocérvice, tá? Se não, só observar a avaliação do canal endocervical, tá? Apareceu um achado novo, tá? De 6 meses, ela fez há 6 meses atrás, apareceu um asquias, aí ela tá fazendo de novo agora, apareceu alguma coisa nova. Sugere biópsia, tá? Para compreender se é uma lesão intraepitelial, tá? Se é um Elisil ou se é um câncer. Se for, a gente faz as condutas específicas, os tratamentos para esse câncer. Se não for, repete o preventivo a cada 1 ano. O que a gente quer dizer daqui? As mulheres acima de 30 anos, eu já preciso ter um cuidado diferencial com ela, tá? Apesar dela ainda ter os hormônios tranquilamente, ainda ter atividade sexual, ou aliás, ainda ter o ciclo menstrual regular, nós temos sinalizações específicas para essas mulheres acima de 30 anos, tá? Então, eu faço a repetição do preventivo dela de acordo com o que nós estamos visualizando naquele momento, tá? E aí, mais uma vez, a importância de se compreender quando é que eu ainda tenho um asquias e quando é que eu já tenho um Elisil. Eu tenho um Elisil quando eu já tenho as características marcantes em um número grande de células dentro daquela lâmina. Eu encontrei 1 ou 2 células que estão tendo uma cromatina irregular. Aliás, cromatina irregular não. Quando eu estou tendo membrana nuclear disforme, já uma binucleação, mas são em 2 ou 3 células, eu ainda não consigo dizer que, de fato, aquilo é um Elisil. Então, eu volto e digo que é um asquias. Porém, você já visualizou nessa paciente a presença do coilócito.
tá? E coilócito você nunca vai visualizar em apenas uma célula. Você vai ter um quantitativo grande de célula. Você já bate o martelo e diz que essa paciente já tem, de fato, um L-zil. Oxe, coloquei um colega, mas ao mesmo tempo ele caiu. Acho que foi a internet dele. No ASCH, já que nós temos uma proximidade bem maior ao Hzil, então as sinalizações elas também precisam ser mais adequadas, tá? Então, se fez o ASCH, você precisa encaminhar essa paciente para a colposcopia, tá? Para quê? Para ver o que está acontecendo ali macroscopicamente com esse colo do útero. Você conseguiu visualizar a junção escamocolonar, tá? Que você observa. Minha gente. Você consegue imaginar a linha. Imaginar não, visualizar. A linha. Gente, eu disse. Tá aparecendo o slide, tá? Não tá para mim. Tá aparecendo agora? Ah, agora sim, agora sim. Tá, agora só desliga teu microfone. Tá, então essa paciente foi diagnosticada com ASCH, mas que pode a qualquer momento essa paciente ser transformada de fato num Hzil. Então, sinalização diferente. Visualizar pela colposcopia o que está acontecendo com aquele colo do útero. Será só que de fato é um ASCH? Será que já não é um carcinoma? Então, esse ponto a gente vai conseguir observar através da colposcopia, tá? Então, na colposcopia, você visualizou a junção escamocolonar, tá? Se sim, esse achado, esse colposcópico anormal nessa junção escamocolonar, ele está presente? Tem algum achado diferente na junção escamocolonar? Se não, repete o preventivo a cada 6 meses. Se visualizou um achado anormal nessa junção escamocolonar, pede já a biópsia, tá? Para quê? Para a gente conseguir contabilizar, visualizar, na verdade, e ver se de fato aquele paciente só possuía um ASCH ou se ela já possuía um Hzil, tá? Então, nesses casos, você já procede, sim, com a biópsia desse colo do útero. Essa jegue, ela não estava completamente visível na macroscopia, na colposcopia, tá? Bom, tivemos algum achado anormal nessa lâmina? Aliás, nessa lâmina não, nessa colposcopia. Se sim, tive um achado anormal, eu vou para biópsia e avaliação desse canal endocervical, porque pode ser uma lesão que está vindo lá da endocérvice, tá? Não achei, procedo com a avaliação do canal endocervical. Visualizo se aquilo ali de fato é um ASCH, um Hzil ou se é um câncer, tá? Através de tudo isso da colposcopia. Faço ali ver se é um ASCH, um Hzil ou um câncer. Não é, repite o preventivo a cada 6 meses. Se for indicativo de um câncer ou de um Hzil, você já procede com a excisão, tá? Que é a retirada do local para fazer a biópsia desse tecido e visualizar quão grave é esse estadiamento desse câncer, tá? Então, no ASCH, como é que a gente procede? Manda essa paciente para a colposcopia, para visualização macroscópica desse canal cervical e do canal endocervical, para compreender o que está acontecendo ali naquele colo do útero, se de fato é um ASCH ou se já é um Hzil ou um possível carcinoma, tá? Então, ASCH a gente sempre tem que ter um toque a mais, tá? Apareceu qualquer coisa, eu repito esse preventivo a cada 6 meses, até
sair toda essa lesão, essa possível lesão de alto grau, tá bom? O L-Zil, a gente tem duas formas de tratar o L-Zil, como a gente falou lá na frente. Menor que 24 anos e acima de 24 anos, acima de 25 anos, tá? Então, o L-Zil, visualizei um L-Zil em pacientes de até 24 anos. O que eu faço com ela? Repito esse preventivo em 3 anos, ou quando ela entrar nos 25 anos, a gente começa a fazer ele anualmente de fato. Eu repeti esse preventivo, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 3 anos, manteve o L-Zil, continuou tendo o L-Zil, eu mantenho o segmento citológico trienal. Então, continuo a cada 3 anos realizando esse preventivo, tá? Algum citopatológico mais relevante, apareceu alguma coisa diferente, já não mais característico simples de um L-Zil, já podendo ter um H-Zil, aí eu faço as condutas específicas, que é punção desse colo do útero, para conseguir ver no tecido o que pode estar acontecendo nesse colo do útero. Não apareceu nada. Aliás, não continuou tendo L-Zil naquela lâmina, tá tudo normal, eu faço rasteio a cada 3 anos, tá? Então, no L-Zil para mulheres menores que 24 anos, eu faço a tríade, continuo com a tríade, mesmo aparecendo qualquer tipo de modificação ou se mantendo o L-Zil. Continua tendo L-Zil, eu faço essa repetição a cada 3 anos nessa paciente, tá? 24 anos. Se ela for acima de 25 anos, eu repito esse preventivo com 6 meses, tá? Se manter a atipia, tá? Eu mando essa paciente para uma colposcopia, tá? Se na colposcopia esse médico visualizar algum achado colposcópico diferente, ele manda essa paciente para a biópsia, tá? E através da biópsia é que ele vai ver se esse paciente está em NIC2, NIC3 ou se já é um câncer, tá? Pode ser que na lâmina você ainda não tenha visualizado, nas células, né? Você ainda não tenha visualizado nenhuma modificação nas parabasais, tá? E aí passou despercebido. Pelo corte histológico, você vai conseguir nitidamente ver se ele está de fato em L-Zil, que é o NIC1, ou se ele já é um H-Zil ou um carcinoma, NIC2 ou NIC3, tá? Essa paciente repetiu esse preventivo e não manteve a atipia, sumiu, tá? O que a gente vai fazer com essa paciente? Ela já tem acima de 25 anos. Eu repito esse preventivo a cada 6 meses, tá? E aí, em 2 exames consecutivos, 2 exames consecutivos negativos, essa paciente já pode entrar na tríade novamente, tá? Então, ela só fez a cada 6 meses por conta da idade dela e por conta da presença do L-Zil. Sumiu o L-Zil, ela volta para a tríade, tá? Paciente com H-Zil. Paciente diagnosticada já com H-Zil. Só que ela tem até, né, na verdade, 24 anos. H-Zil, já por qualquer momento, lembra que a gente falou durante as aulas, que o H-Zil a qualquer momento pode entrar no estadiamento de câncer, do carcinoma, tá? Então, é recomendado para essa paciente no H-Zil já ser, de fato, encaminhada para a colposcopia, tá? Na colposcopia, vamos visualizar se tem achados diferenciados nessa colposcopia ou não. Não teve achado nenhum, você promove para revisão da lâmina, tá? Ou um novo preventivo, tá? Que é o recomendado. Realiza logo um novo preventivo. Continuou com o H-Zil, ela vai... Aliás, manteve o Alazil? Não, sumiu esse H-Zil, tá? Então, a gente faz o segmento citológico semestral primeiro dessa paciente, para que depois ela entre no trianual, desculpa. É isso. De 3 em 3 anos.
Vamos voltar bem aqui. Nesse achado colposcópico, tá? Ela fez a colposcopia, tivemos um achado, sim, alguma coisa diferente macroscopicamente. O que vai acontecer? Deixa eu ver se Poxa, lá dentro não saiu. Então, ela fez a colposcopia, né? Apareceu alguma coisa esquisita na colposcopia. Achado maior sugestivo de invasão. Não é sugestivo de invasão. O que ela vai fazer? Segmento citológico a cada 6 meses. Sumiu, faz a cada 3 anos. Esse achado, ele foi sugestivo de uma invasão. Lembra que a gente está falando de agazil. No agazil, qualquer momento já pode virar e se tornar um carcinoma, tá? É bem mais acelerado. Foi um sugestivo de invasão, tá? Pela colposcopia. O que eu realizo nessa paciente? Biópsia, tá? Pela biópsia, eu vou enxergar se era um NIC1, se era um NIC2, NIC3, ou se já era um câncer, tá? No NIC1, citopatológico em 6 meses, tá? NIC2, NIC3, segmento citológico semestral, só que aí ela vai fazer a cada 6 meses durante 2 anos, ou enquanto ela estiver fazendo o tratamento para esse agazil, tá? Lembra que se for elisil, ela não precisa fazer um tratamento específico, porém no agazil a gente já tem tratamentos específicos para essa paciente. E se for um câncer, de fato, encaminhar para um hospital de alta complexidade para iniciar os tratamentos específicos para essa neoplasia, tá? Então, apareceu alguma coisa na colposcopia, nós fazemos a biópsia dessa paciente para visualizar através do tecido se ela tem o NIC1, que é o elisil, NIC2 e NIC3, que é o agazil, ou se ela já está no câncer, tá? Então, nós temos condutas específicas também a partir daí. O agazil em mulheres acima de 25 anos, tá? Temos algumas diferençazinhas levinhas quando comparado às mulheres menores de 25 anos, tá? Então, na colposcopia, foi visualizado achados diferentes? Foi. Essa JEC, você conseguiu visualizar ela nitidamente? Sim. Nessa JEC, você visualizou alguma coisa diferente, algum achado anormal? Sim. Então, você vai seguir com excisão, conforme o tipo de zona de transformação que está sendo visualizada ali, tá? Então, você vai nitidamente trabalhar em cima dessa zona de transformação, para saber se já não é um carcinoma, tá? Nessa paciente. Essa JEC, ela não foi completamente visível. O que eu faço? Procedo com biópsia, tá? Através dessa biópsia, eu consigo claramente identificar se é um NIC1, se é um NIC2 ou NIC3, ou se é um câncer, tá? NIC1 repete a cada 6 meses. NIC2 ou NIC3, tratamentos específicos, já porque já é um agazio de fato, tá? E se for um câncer, sugerir acompanhamento oncológico, tá? Não visualizei nenhum achado anormal, tá? Apareceu lá na citologia, mas eu não encontrei nada na colposcopia. Opa, será que esse paciente é estranho, que eu visualizo na célula, mas eu não visualizo macroscopicamente? Então, o que aconteceu ali? Você vai revisar essa lâmina que você fez, tá? Para saber se de fato aquilo ali era um agazil, tá? Pode ter erro. Ah, não, realmente é um agazil, tá? Eu continuo mantendo o agazil. Volta e visualiza se você teve a junção escamocolunar naquela lâmina, tá? A presença da junção escamocolunar naquela lâmina. Não tive, volto e faço punção nesse paciente, tá? Para saber se de fato nesse tecido já não era um agazil mesmo, tá?
não mantém um Hzil. Revisei a lâmina, não era Hzil, tá? Então, a conduta específica ou segmento citológico a cada 6 meses, tá? Como é que acontece o curso da evolução dessa doença, tá? Nós temos o início, tá? Da infecção pelo esse HPV. Nós falamos, acho que semana passada, tá? Essa paciente, ela passa pelo processo infeccioso até chegar no processo neoplásico, tá? Então, NIC1, processo de Elisio, tá? Até esse NIC2 ainda, não, NIC1, só NIC1, a gente tem um processo infeccioso nessa paciente. Então, ela iniciou com um simples processo infeccioso que gerou uma inflamação, posso ter o asquiante, e aí essa paciente já chegou a um Elisio. O Elisio ainda é infeccioso. O potencial de cura desse Elisio é muito rápido, tá? Então, a gente ainda não tem a neoplasia instalada ali. Porém, a partir do NIC2 até esse carcinoma invasivo, eu já tenho, de fato, a neoplasia. É onde o vírus do HPV conseguiu se instalar e ele consegue agora comandar o processo de replicação celular, ou de amadurecimento ou não. O objetivo dele, na maioria das vezes, é não amadurecer aquela célula. Porque se ele amadurecer aquela célula, a célula vai descamar e aí ela vai sumir aquela célula. Então, qual é o objetivo dele na chegada das células? Professora? Oi. Perdão, só um segundinho. A Ellen Raquel pediu para a senhora aceitar ela, que ela está com problema na internet. Vou aceitar. Pronto. Acho que era ela que estava caindo toda hora. Tinha algum aluno que estava entrando e caindo. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Que aí tu já vê logo pra mim quem é. Ah, não, ela já conseguiu entrar. Era a Tayane, que toda hora ela tava entrando e saindo. Acho que tava... mais um colega. Hoje as internets estão ruins, né, gente? São todos os mesmos alunos que estão entrando e saindo. Tá. Esqueci onde foi que eu parei. Sim, eu volto aqui, não tem problema não. Então, vamos lá. No NIC1, então, a gente tem o Eliseu. Esse estadiamento, ele ainda é simples, a gente consegue ter uma reversão, um poder de cura muito alto. A partir do NIC2, do NIC3, a gente já tem uma característica neoplásica desse vírus, tá? Então, ele já invade para atingir as camadas profundas e ter esse processo de imortalização celular, tá? Então, se ele consegue atingir essa célula profunda e conseguir mexer com sua fita de DNA, ele consegue fazer o quê? Parar esse processo maturativo e deixar essa célula com a característica dessa imortalidade, ou seja, ela não amadurece, ela não vai ser lisada depois. O que pode acontecer com essa célula, ela ser lisada pelo próprio HPV, mas não pelo processo maturativo dela, tá? Do NIC1 para o NIC2, o Ministério da Saúde preconiza... Peraí. Ai, pai. Que gira em torno esse estadiamento entre o NIC1 e o NIC2, entre a Elisio e o Hzil, ele vai de mais ou menos de 3 a 8 anos, tá? Então, vocês conseguem perceber que é de fato se essa mulher não tiver feito um preventivo nos últimos 8 anos, tá? Então, aí a gente tem esse crescimento acelerado, tá? Do NIC3, do Hzil, para uma microinvasão, carcinoma microinvasivo, eles preconizam que é entre 10 e 15 anos.
E da microinvasão para o invasivo, eles também jogam esse processo de 10 a 15 anos, tá? O que acontece? Do IN3 para o carcinoma invasivo, essa cura ela é bem mais difícil, tá? Por quê? Porque a gente já tem a neoplasia instalada nessa paciente, tá? Por isso que no HZIL nós já iniciamos a fazer a colposcopia, já iniciamos as punções, a biópsia daquele colo do útero, para compreender se de fato essa paciente tá mesmo no HZIL ou se ela já está num carcinoma, tá? Por conta mesmo desse processo ser bem difícil essa separação, tá? Então, o ideal é que essa mulher realize o preventivo pelo menos a cada 3 anos, ó, porque aí ela consegue pegar todo o prognóstico, todo o estadiamento, já consegue ver, pegar esse vírus ainda no LZIL, tá? E aí tem uma chance de reversão, de regressão dessa lesão muito mais rápida, tá? Então, aqui embaixo ele coloca em percentuais, tá? De um epitélio normal até um carcinoma invasivo, tá? Então, no epitélio normal, para um LZIL, ela tem 20% de chance desse LZIL se transformar num NIC2, num HZIL. Do NIC2, essa chance já aumenta para transformação no NIC3, então a gente já tem uma evolução, 50% desses casos podem chegar ao NIC3, a um HZIL já não podendo descartar a invasão. Já do HZIL, do NIC3, para um carcinoma, a chance é bem maior, tá? Dessa evolução. Então, é 80% dos casos em que a paciente era um NIC3, ela muito rapidamente chega a um carcinoma invasivo, tá? O inverso também é verdade aqui, tá? No NIC3, 20% dos casos conseguem essa regressão rápida para o NIC2, tá? 50% dos casos conseguem fazer essa regressão do NIC2 para o LZIL, tá? E 80% dos casos conseguem sair muito rapidamente do LZIL e voltar para um epitélio normal, tá? Então, é de fato a realização do preventivo anualmente ou na tríade a cada 3 anos. A importância nossa como citologista dentro desse laboratório é fazer a leitura satisfatória dessa lâmina, as coisinhas que a gente sempre fala, né? Fazer a leitura satisfatória, não compreendeu, corre para o livro, vai no sistema Bethesda, te informa, não estou conseguindo ainda fechar o diagnóstico, chama um colega citologista para ler essa lâmina junto com você, tá? Por conta desse estadiamento, principalmente aqui, ó, do HZIL, do NIC3 no caso, para o carcinoma já ser tão rápido, tá? E essas pacientes teriam prognósticos, na maioria das vezes, no carcinoma já não tão legal, tá bom? Na diferenciação entre o LZIL e o HZIL, olhando essa lâmina, olhando essa célula, visualizando ela por completo, tá? Tanto o núcleo quanto o citoplasma dela. Eu acho que tinha um colega querendo entrar. Não, pera. Meu Deus. Cadê você? Então, na diferenciação entre o LZIL e o HZIL, tá? Então, você visualiza núcleo, estruturas dentro desse núcleo e visualiza o citoplasma. E aí vê o que está aparecendo ou não. Gente, isso aqui é uma tabelinha que tu pode colocar lá dentro do teu laboratório e seguir através dela, que não tem problema nenhum, tá? São coisas que você não precisa de fato estar decorando, mas você pode trabalhar em cima dessa tabelinha tranquilamente, tá? Lógico que com o tempo tu vai pegando amadurecimento, já vai sabendo e acaba esquecendo essa tabelinha, tá? Mas agora, como a gente está começando, pode usar ela tranquilamente, tá? Então, você visualizou anomalias no núcleo.
Como é que ele está se comportando? Esse núcleo, ele está aumentado ou ele está muito aumentado? Então, se esse núcleo ele estiver levemente aumentado, a gente tem as características ali naquelas células, né? Maduras de L-zil e nas células profundas de H-zil. Como é que está a cromatina dessa célula, tá? Ela é granular ou opaca, pode estar bem distribuída ainda nessa lâmina, nessa célula, nesse núcleo, perdão. É um L-zil. Quando essa cromatina ela se torna intensamente grosseira, pesada, você vai visualizar nessas células profundas um H-zil já, tá? Como é que está a membrana nesse núcleo, tá? Pode ser que ela esteja irregular, tá? É um L-zil. No H-zil, ela é espessa, você vai visualizar ela bem grossa mesmo e sempre irregular, tá? Mitose, tá? Você consegue ainda visualizar algumas mitoses raras nesse esfregaço, ele é um L-zil. No H-zil, ela é relativamente comum em alguns esfregaços, tá? Relação núcleo-citoplasma, esse aqui eu acho legal. Relação núcleo-citoplasma. Nas células escamosas maduras, a gente tem uma baixa relação núcleo-citoplasma. Nas imaturas, eu tenho uma alta relação núcleo-citoplasma. Isso em células normais, tá? Como é que acontece, então, na lesão? A relação núcleo-citoplasma, ela é moderadamente aumentada no L-zil. Se vê que esse núcleo aumentou, mas ele ainda não teve a inversão da relação núcleo-citoplasma, tá? Porque senão a gente já teria ali um carcinoma, tá? E no H-zil, ela é extremamente aumentada, tá? Você visualiza um núcleo bem mais abundante, um citoplasma bem mais fino, tá? Citoplasma dessa célula, tá? Ele é praticamente normal, possuindo algumas células discarióticas, mas no geral esse citoplasma ainda consegue ser bem nítido, visível no L-zil, e no H-zil ele já é muito alterado. Então você vai visualizar principalmente a queratinização, tá? E cuidado na visualização de formatos bizarros, tá? Aquelas estruturas estranhas, que já pode ser um carcinoma, tá? Coilócito, bate o martelo, lembrou, visualizou coilócito, esse paciente tem no mínimo um L-zil, tá? No H-zil, esses coilócitos, eles são presentes? São, mas associados também a processos de queratinização daquela célula, tá? Vacinação. A vacinação, meninos. Minutinho. Vou colocar os colegas aqui. Cadê? Pronto. Como é que procede a vacinação? Da vacinação eu não quero conversar muito, entrar muito com vocês hoje, porque é o tema do nosso trabalho dessa semana, tá? É a vacinação. Nós temos alguns critérios de indicação quanto à idade, quanto ao gênero, e o que ele vai prevenir, tá? Nós temos 2 tipos de vacina, a quadrivalente e a bivalente, que ela vai muito de acordo com a faixa etária de cada paciente e ao gênero desse paciente, tá? O que eu queria só falar no geral para vocês, para não adentrar no trabalho de vocês, tá? Essa vacinação hoje, ela não está relacionada exclusivamente à prevenção do câncer de colo de útero, apesar de nós sabermos que hoje a incidência do HPV, ela está intimamente relacionada ao câncer de colo de útero, tá? Mas nós temos também outros cânceres que estão relacionados à presença desse HPV, tá? Então, a vacinação ela não é exclusiva para o colo do útero. Então, a gente tem outros órgãos envolvidos também, tá? Como na prevenção desse câncer de colo do útero, eu acabei de falar para vocês, prevenção de câncer de vulva, câncer de vagina,
Adenocarcinoma, que é o de lá dentro da endocérvice. Prevenção contra as neoplasias intraepiteliais cervicais, aos NICs, né? Ao L-zil, ao H-zil, tá? Prevenção contra a neoplasia intraepitelial vaginal, tá? E a NIVA, neoplasia intraepitelial anal, tá? Aliás, perdão, o anal não, aqui é vaginal também, só que grau 2 e grau 3, acabei esquecendo. NIV é de vulva, neoplasia intraepitelial de vulva, NIVA de vagina e NIA, a gente acabou nem, deixa eu ver se eu coloquei aqui no outro, não. E NIA, que é o de ânus, tá? Então, NIV é vulva, NIVA vagina e NIA ânus. A gente tem a prevenção desses cânceres e dessas neoplasias, tá? Então, não vou adentrar mais, porque é o tema do trabalho de vocês, que eu vou explicar no final da aula, tá bom? Queria agora que vocês, devagar, com calma, é claro, trabalhassem comigo frente a essa lâmina, tá? Então, quero a participação de vocês agora na visualização dessas lâminas, para me dizer o que esse paciente, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo com esse paciente, tá? E o diagnóstico desse paciente, tá? Então, aqui nós temos... Oxe, ele não sumiu, palhaçada. Já mostrei, não tem graça. Tá, vamos lá. Essa aqui eu já mostrei logo de cara para vocês, mas vamos visualizar por que isso aqui seria um L-zil, tá? Então, esse aqui é uma lâmina de uma imagem de um professor que a gente segue, tá? Ele trouxe pra gente um possível L-zil. Por que vocês diriam que isso aqui é um L-zil, tá? Então, nós temos alguns pontos a serem considerados aqui. Ó, primeiro ponto, binucleação, característica de L-zil, ó. Binucleação, outra binucleação aqui, outra binucleação aqui. O que mais que a gente visualiza aqui para dizer que essa paciente está tendo um L-zil? Eu já falei uma binucleação. Quem pode me ajudar? Quem mais que a gente visualiza? Oi, Valdson. Também os núcleos, né? Os núcleos de algumas células estão um pouco aumentados, diferenciando de algumas células normais também. Os núcleos são um pouco aumentados aí e... Como é que a gente chama isso, Valdson? Agora eu esqueci a palavrinha, professor. Ó, lembra que na célula normal a gente diz que essas células escamosas maduras teriam uma baixa relação núcleo-citoplasma. Quando você visualiza isso aí, então, o que está acontecendo? Você está tendo um dismorfismo nuclear e uma alta relação núcleo-citoplasma. Entendeu? Tá. Então, tu pode dizer que essa relação núcleo-citoplasma está levemente aumentada. Tá, levemente aumentada. Levemente aumentada, tá bom? O que mais? Tá. Tem uma outra característica também que está bem nítida aí. Tem duas características bem nítidas nessa lâmina. O que mais? Agora temos 30 e tantos alunos nessa sala hoje. O que mais que a gente visualiza aí? Deixa eu caçar minha caneta. Bora, cri comigo, é? Ninguém vai falar comigo? Vai, Valdson, fala comigo então. Não me deixa só. Ninguém mais, gente. 34 alunos que nós temos. Ninguém vai. Ninguém consegue mais identificar nada nessa lâmina, gente. L-zil, falamos na aula passada. Mostrei a binucleação. O Valdson mostrou a alteração do núcleo-citoplasma, né? O tamanho, né? A diferença do tamanho desses núcleos, né? Nós temos aqui, ó, hipercromasia. Ah, olha a coloração desse núcleo. Quando eu comparo, eu faço a comparação de um a outro.
tá? Um coilócito aparecendo aqui, ó, nessa lâmina. Coilócito é característica de HPV, da presença do HPV. Se esse coilócito está tendo ali, então, nessas células escamosas maduras, né? E essa hipercromasia, essa binucleação, são todos característicos da presença desse coilócito. E essa paciente está tendo um L-zil, tá? Próxima lâmina. Que células são essas? Nono período. Valdson. Ana Clara tá aí, gente? Ana Clara. Anderson. Oi, Anderson. Presente, professor. Ellen Raquel. Presente. Francilene. Presente. Gabriel. Presente. Giovana. Jaciel. Presente. Jamile. Presente. Jarlison. Presente. Ana Clara, Jean. presente. Presente. Josélia. Presente. Juliana. Desliga teu microfone, Josélia. Juliana Costa. Presente. Desculpa, Presente. Juliana Lima. Presente. Juliana Prazer já me respondeu. Presente. Aham. Kaline. Lorena. Presente, professora. Luciana. Maísa. Marcos Vinícius. Miriam. Paula. Presente. Rayana. Presente. Rosane. Professora. Oi. Alô, Maísa. Eu já vou adicionar ele. Só tá terminando a frequência. aqui. Tá bom. Silmilândia. Silvânia já conversou comigo aqui. Thalia. Oi. Tayane. Tylon ou Taylor, não sei como é que fala seu nome. Tylon? Bom dia, obrigada. Isso. Valdson. Valdson conversou agora comigo. Aqui, professora. Obrigada. Verônica. E Verônica caiu. Vilcilene. Viviane. Presente. Aqui está como WB. Quem seria você? WB. Presente.
você da bebê, o Wallace? É? Isso. Ah, tá bom. Parece que eu não sabia quem é. Tem algumas pessoas que levantaram a mão. Ah, para dizer que está presente? Minuto, deixa eu adicionar os colegas aqui que acabaram. Oh, gente. Tá aparecendo aqui para mim colocar 4 pessoas, mas no lobby não aparece ninguém. Luciana. Luciana, diga se quer Professora falar. Oi. Verônica, a Verônica não respondeu porque ela está sem microfone. Professora, Diga. Rosane aqui, meu microfone não tá funcionando Pronto, direito. pronto. Então, agora que eu escutei a voz de vocês, eu sei que vocês estão aí comigo, que vocês não me abandonaram. Bora ler lâmina junto comigo? Tá? Bora entender que isso aqui eu vou arrochar na prova de vocês se vocês não conversarem comigo hoje. Essa paciente, gente, está sofrendo um agazio, tá? Por que que isso aqui é um agazio, gente? Conversem comigo, vamos ganhar ponto. Valdir já tem ponto. Aí acontece a questão do tamanho, né, das células no núcleo. Quem tá falando? É, Vou colocar assim, que é para poder enxergar. Ah, mas assim eu não enxergo o slide, né? Tá, você vai me dizendo aí, tá bom? Quem que tá falando? É a Ellen? é, Oi, Ellen. Diga por que que isso aqui é um agazio, Ellen. meu Deus. É porque aparece mostra que há uma variação, né? No tamanho e na forma em relação ao núcleo. E é uma das O características. tamanho do núcleo ser maior que o citoplasma. Quem falou aí agora? Ó, vamos fazer o seguinte. Quando você falou, desliga o microfone depois. Falou, desliga o microfone depois para dar oportunidade para os outros colegas falarem também, tá? Professora, Senhora. a gente também observa aí a questão dos núcleos também, que eles parecem mais hipercromáticos, né? Isso. Quem que tá falando? Lorena. Lorena. Agora tem Aí. uma característica que vocês não falaram. A granulação? A granulação. Beleza. Fecha o microfone por enquanto, Lorena. Deixa outro colega falar. Quem mais? Professora, Quem é você? Citoplasma, professora, aí também tá. Beleza. Diferenciação de núcleo citoplástico, muito grande o núcleo, e bem mais escuro nesse núcleo. Vamos ver o que mais aqui. Só. Você. Apresenta células cariosas também. As carioses são moderadas. Aí pode ser moderada a grave, né? Em relação às células imaturas. Que célula é essa, gente? Que células são essas? Vocês falaram do núcleo, falaram do citoplasma, falaram da granulação, que é a visualização dessa cromatina mais grosseira. Aqui nós visualizamos o nucleolo. São células profundas. Quem foi você? Rosane. Oi, Rosane. Viu como é que vocês têm voz? Eu pensei que era uma turma de mudo. É o quê, meu filho? Não escutei. Ó, então aqui eu tenho células profundas, gente, tá? Por isso que eu digo que é um agazio. Então, são células profundas. A granulação, ó, mais grosseira. Aqui, ó. Aqui eu chego até a visualizar um nucleolo bem bonito também, tá? Essa inversão na relação núcleo-citoplasmas. Aliás,
esse aumento na relação núcleo-citoplasma. Já era uma célula que possui um núcleo volumoso, mas eu tenho um aumento ainda mais considerável. O que eu tenho? O que eu tenho aqui? Bom dia. O que eu tenho aqui também? Uma diferença de tamanho de célula, tá? Então, eu tenho uma anisocitose. São características ainda de um agazil. Ainda não consigo chegar e bater o martelo e dizer que eu tenho características suficientes para dizer que isso aqui é um carcinoma, tá? Olha uma célula normal aqui do lado te dando tchauzinho, ó. Dizendo, oi, estou viva. Que célula sou eu? Que célula sou eu? Eu. Quem me responde? Que célula é essa aqui, gente? Ó, que eu estou circulando. Com as características que nós falamos durante as aulas. Isso é uma célula normal. Que célula é essa? Superficial. Ótimo. Que célula é essa? Acho que alguém falou. Superficial. Não. Olha o tamanho desse núcleo, gente. Superficial não tem núcleo desse tamanho. Intermediária, professora. Intermediária. Entendeu? Célula superficial é núcleo Intermediária. óptico. Viu? O que é isso, gente? Que xingamento é esse bem aqui? Que célula é essa louca desse jeito? Primeiro, me digam as características que vocês estão visualizando aí. É um carcinoma? Ai, que lindo, isso é um carcinoma, gente, já. Quem foi que falou? Gabriela. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo. Estou feliz agora. Por que isso é um carcinoma, Gabriela? Bora continuar. E apresenta os núcleos desorganizados, né? Que pode ser classificado como anisocitose ou hipercromasia. Anisocitose, tá? Anisocitose ou hipercromasia. A cromatina também ela é visível. A gente também visualiza, que a senhora até falou que é bem como as células bizarras, né? Que a senhora falou que é todo doidinho e tal. Uhum. E também com relação à membrana nuclear, né, que apresenta contornos e formas irregulares. Olha aqui, ó, como ela tá. E os né? núcleos malignos, né? Com a cromatina condensada. Isso. Então, isso aqui, ó, olha como é que é essa cromatina. Se a gente fosse pegar essa célula bem aqui, ó, nessa bem aqui, que tá mais bonito, e fazer aqui, dividir ela bem em 4 quadrantes, você iria observar que esses quadrantes, eles não estão regulares. Observa que a cromatina tá toda para um lado, ó, mais grosseira para esse lado aqui. Tem pouco aqui, mas ela tá mais para esse lado. Então, a gente tem essa a visualização desses nucleolos, tá? A cromatina mais grosseira, membrana irregular, tudo característica dentro de uma mesma célula, tá? Vamos pensar que precisa ser um carcinoma, uma colega falou, eu encontro isso aqui que eu tô vendo em vários pontos da célula. Em vários pontos da lâmina. São várias características como essa aqui em outros espaços daquela lâmina, tá? Não é só esse grupamento bem aqui que vai me dizer que esse paciente está tendo um agazil, não, tá? Desligou os microfones. Quais as microbiotas que vocês visualizam na primeira imagem e qual a microbiota que se visualiza na segunda imagem? Isso aqui é revisão de conteúdo. Que microbiota a gente tem aqui nessa primeira imagem, gente? Eu não estou nem falando de queratinização, que a gente visualiza aqui, tá? Ó, antes de vocês falarem a microbiota, nós temos algumas características nessa lâmina. Processo inflamatório, ó, dobramento de borda lindo aqui. Dobramento de bordas. Tá? Uma queratinização que foi aqui por algum processo infeccioso, que a gente teve essa queratinização, essa célula está bem mais corada,
tá? Mas a gente tem aqui uma estrutura junto nessa lâmina. Se eu apontar, vocês vão saber o que é. Mas a gente tem uma estrutura dentro dessa lâmina que é uma microbiota. Que microbiota é essa? É a Gardnerella, professor? Nessa aqui? Na outra. Essa aqui é Gardnerella, correto? Ah, Ó, célula-alvo, linda, né? As bactérias estão em cima da célula, ó. Gardnerella. E essa aqui? Quem foi que falou comigo? Que falou de Cândida, nessa primeira Cândida. fui eu, Juliana. Eu quem? Juliana? Juliana. Juliana de quê, Juliana mulher? Prazer. Juliana Prazer. Acho que é Cândida essa primeira. Não. Esqueçam esses pontinhos bem aqui, isso não tem nada a ver. É uma outra microbiota. Dá para olhar? É a tricomona. É quem? Dá para olhar até o flagelo. Olha Acho aqui. que é a tricomonas. Trichomonas vaginalis. E a segunda, Gardnerella. Gente, olha esse flagelozinho lindo aqui, ó. Dela, ó. Tá? A tricomona, geralmente, ela mora nesse tom basofílico. Tá? Então, aqui a gente tem uma Tricomonas, inclusive, né? Oi? Cadê? Então, aqui nós temos a Trichomonas e a Gardnerella, lindona, tá? Ixi, espera aí, deixa eu colocar meu computador para carregar. Correndo. Cadê meu computador, gente? A gente para a próxima lâmina. Já coloco aí. Que células são essas que vocês estão visualizando aí, gente? Quem ia gostar dessa imagem bem aí é a Vanessa, que ela adora essas células. Ela não pôde estar na aula hoje. Que células são essas, gente? Olha o formatinho delas, lindo. Elas toda agrupadinha. E aqui, ó, núcleo para um lado, citoplasma para o outro. Que célula é essa? Colócito, professora? Não. Não o quê? Profundas. Não. Não? Intermediárias. Vai lá nas características das células e lembra que são células que produzem Pronto, aliviou. Oh! Toda vez eu abro errado. Ó, essas aqui são as endocervicais, tá, gente? Ó, lembra das características dela, ó. Núcleo para um lado, citoplasma para o outro, onde você vai encontrar elas sempre nessa mesma direção, sempre núcleo para um lado, sempre citoplasma para o outro dessa célula. Você encontra ela de dois formatos, elas em favo de mel, tá? Que são essas aqui, ó. E elas em fila indiana, que a gente falou na aula, você pode também chamar ela empaliçada, que é uma do ladinho da outra, tá? Então, essas aqui são as células glandulares. Olha o formatozinho da glândula, gente, ó. Ou coluna. Aqui a gente ainda consegue visualizar o flagelo? Não, não mais, tá? Mas aqui, ó, uma do ladinho da outra, empaliçada. Essas aqui são as endocervicais, ó, uma do lado da outra. Podem ser encontradas assim, em favo de mel, que é o grupinho, tá? Ou uma do ladinho da outra. Então, essas aqui são as endocervicais. Bora voltar um pouquinho mais. Lá, acho que foi unidade 2. Que padrão de esfregaço é esse, meninos? Tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem.
Padrão de esfregaço. Padrão de esfregaço, só para relembrá-los, é o quantitativo de célula, de tipo de célula que você está visualizando, tá? Então, na primeira imagem, nós temos a predominância de células superficiais, com a presença de algumas intermediárias. Na segunda imagem, você tem uma predominância de células intermediárias. Que padrão de esfregaço são esses na lâmina? No caso, é hipertrófico? A primeira? Sim. Sim. Quem é você, Rosânia? Gabriela. Oi, Gabriela. Primeira é hipertrófico. E a segunda, então? Normotrófico. Show! Então, padrão de esfregaço hipertrófico na primeira e na segunda, normotrófico, tá? Pelas caracterizações mesmo da célula que nós falamos nas aulas anteriores, tá? Terminamos lâmina. Quero explicar para vocês a nossa avaliação formativa dessa semana, tá? Então, você já tem 500 pontos da outra atividade, que eu peço desculpa para vocês, eu ainda não consegui terminar de corrigir, porque a turma de vocês é uma turma pequenininha. Então, acho que eu já até consigo passar para o portal hoje a turma de vocês. Porém, a outra turma, ela é uma turma muito grande. Eu tenho mais de 100 alunos nela, então eu ainda não consegui terminar de corrigir todos, que é um por um, tá? Então, acho que até o final da semana eu estou lançando a nota de vocês. Para a confecção desse trabalho dessa semana, a gente vai ter uma diferençazinha.